E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre as partes da guitarra. Mas o que eu entendo de guitarra de música? Muito pouco. Por isso, eu trouxe mais uma vez meu amigo, o Diogo Cardoso. Ele já participou aqui de um vídeo no canal. Tudo bom, Diogo? E aí, Ulisses, tudo bem? Temos um vídeo falando das partes do violão, vai aparecer card aqui na tela, também link na descrição para você consultar depois. Hoje o assunto é guitarra. De novo, duas partes, a primeira com os termos mais genéricos, principais das partes da guitarra, e depois a segunda parte desse vídeo lá no canal do Diogo, mais detalhado, um canal sobre música, para músicos, para pessoas que têm interesse em violão, guitarra, etc. Então ali os detalhes vão ser bem mais pormenorizados. Fala um pouquinho do seu canal, Diogo. O que tem lá de bacana pra gente ver? Ulisses, o meu canal tem um programa chamado Diário de Pedais, que eu falo sobre a minha coleção de pedais e fui fazendo um diário durante a quarentena. E agora, para esse ano, eu tô abrindo aí para alguns outros assuntos relacionados sempre à guitarra e à música. Maravilha. Então vamos começar direto, Diogão. As partes da guitarra. Primeiro, os tipos. Eu sei que são 3 tipos de guitarra. Explica essa história e a gente já vai vendo como que se fala em inglês também. Partindo do que a gente falou no outro vídeo, que a gente separou a acústica da elétrica, especificamente da elétrica, a gente tem 3 tipos. A guitarra sólida, que é a mais tradicional, que eu acho que todo mundo já viu nas mãos do Eric Clapton, do Jimmy Page. Temos a guitarra acústica, que é uma guitarra mais associada ao jazz, é uma guitarra totalmente oca, como se fosse um violão, mas tem toda a parte elétrica de uma guitarra, que é chamada de hollow body, é uma guitarra oca. E temos a guitarra semiacústica, que é uma guitarra muito associada ao blues, como aquela que usa o B.B. King ou Chuck Berry, que é sempre um problema para falar, que é a semiacústica. Como é que eu falo esse semi? Olha, você tem 2 opções. Você pode falar semi ou então semi. E na guitarra sólida, como fica esse D mudo no final da palavra? Olha, o D mudo chama mudo porque ele não é pronunciado. Ele é praticamente imperceptível. Solid. E a ponte, Diogo, como a gente fala, é bridge mesmo, igual as pontes que a gente conhece em geral? A ponte é bridge também, como a ponte convencional, só que são 3 tipos de ponte. A ponte fixa e 2 tipos de ponte que se movem, as pontes que têm as famosas alavancas, muito comuns no rock and roll. Tem a ponte que é mais convencional, que se chama trêmolo. Aliás, é uma pegadinha falar esse tremolo em inglês. E tem uma outra ponte, essa mais associada ao heavy metal, que é chamada de Floyd Rose, que é o nome do inventor do sistema de alavanca. Agora, a própria alavanca é que é um problema. Ela é chamada de whammy bar, mas também é associada a um pedal que se chama whammy e gera uma certa confusão. Que legal, Diogo. Foi bom você falar com a pronúncia que os brasileiros estão acostumados, porque é essa a pronúncia que você vai adotar quando estiver falando aqui no Brasil, com músicos brasileiros, ou então até mesmo numa loja no Brasil. A pronúncia de whammy em inglês é whammy. Whammy é mais aberto. Quando você estiver, por exemplo, numa loja no exterior e for perguntar alguma coisa, você vai falar tremolo, lembrando que o O final em inglês tem o som de O, não é U, e whammy, whammy bar. Diogo, eu percebo que tem algumas guitarras que tem uma abertura, assim, um desenho, parece a letra F. O que é aquilo, para que serve e como é que chama? Ulisses, aquilo é um F, a gente chama em português de F acústico. Ele realmente se parece com um F e tem a mesma função da boca do violão que a gente viu no primeiro vídeo. É muito comum nas guitarras acústicas e semiacústicas e é uma coisa que vem da construção do violino. É o F-hole. Para terminar os itens do corpo da guitarra, tem um que é uma pegadinha para falar que é o escudo. Como é que eu falo isso em inglês, Ulisses? Pick guard. G-U-A-R-D. Em inglês, guard. Pick guard. Vamos passar agora, Diogo, para o braço, que em si já tem uma pegadinha. Explica de novo, por favor, por que em inglês braço não é arm na guitarra.
Tem uma diferença em inglês e português sobre a posição do instrumento, né? Em português a gente pensa em corpo, braço e mão. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Em inglês é corpo, pescoço e cabeça. Então, depois do corpo, a gente tem o braço, que é chamado de neck. Olha só, braço é neck. O cérebro, sou obrigado a admitir que dá tilt nessa hora. Ele fala, não, braço é arm, braço não é neck. Mas nesse contexto, violão, guitarra, você já sabe, braço, neck. E na ponta do braço, em português, tem a mão, em inglês tem a cabeça, que é o headstock. Vamos falar então agora, Diogo, das partes do braço. Começando com a escala. Como é que fala escala em inglês? A escala em inglês é o fretboard ou o fingerboard. É a parte da frente do braço onde a gente tem as cordas e é onde os dedos ficam mais perto do braço, propriamente dito, tocando as notas. E por que chama fretboard? Board é uma chapa, né, um pedaço, uma tábua. Finger, tudo bem, fingerboard, ou seja, a tábua onde você põe o dedo. E fret, por que é fretboard? Fret por causa daqueles pequenos ferros que dividem o braço em várias partes. São palitinhos de ferro, que são chamados de fret. Que é o traste. Que é o traste. E como é que chama o chefe dos trastes? O chefe dos trastes é o capotraste, o primeiro dos trastes. Em inglês é nut. E aquelas bolinhas, Diogo, que tem no braço, assim, como é que chama aquilo? Ulisses, aquelas bolinhas, em português a gente chama de marcação. Ups. Em inglês é position marker. Marker, marcador de posição. Tá fácil, a tradução é direta. Uma curiosidade sobre o traste é que em inglês se usa fret para falar do ferrinho que separa o braço em partes e do espaço entre um ferrinho e outro, que é onde a gente efetivamente coloca o dedo para tocar uma nota. Em português, o ferrinho é o traste e o espaço entre um ferrinho e outro é a casa. E essas casas são numeradas, casa 1, casa 2, casa 3 e assim por diante. Em inglês é sempre fret, tanto para a peça de ferro quanto para o espaço entre os ferrinhos. Como é que fala tarraxa, Diogo? Tarraxa é tuning peg ou tuning machine. Tuning, lembrando que to tune, não é tune, tune é afinar. Então, tuning peg seria a chavinha de afinação, fazendo uma tradução direta. A chave de afinação. Antigamente, aqui no Brasil, em português, se falava cravelha. Cravelha, já ouvi cravelha. Cravelha, mesma coisa, que vem do violino também. Tá, é a mesma coisa. O princípio Sim. é o mesmo, a função é a mesma. É a mesma função. Diogo, estamos falando de guitarra elétrica e eu quero saber agora da parte elétrica. Vamos começar com o captador. Como se diz captador em inglês? Captador é o pickup. Ele é um dispositivo que fica acoplado ao corpo da guitarra, converte a vibração da corda em sinal elétrico, que depois vira som lá no amplificador. Que legal. E aqueles botõezinhos todos, Diogo? Para que servem? Como é que eles chamam? O botão propriamente dito é uma das palavras mais perigosas para falar em inglês aqui para brasileiros. Acho que você vai ser a melhor pessoa para me ajudar. E dentro do botão tem um elemento eletrônico que faz o volume subir ou diminuir, entre outras funções, que é o potenciômetro. Como é que eu falo isso em inglês, hein, Ulisses? Potentiometer. A sílaba tônica é no O. Potentiometer. E o botão é uma palavra que começa com K, que derruba todo mundo. Camudo, como é em know, o verbo, né? I know, como cavaleiro, que é uma palavra que se escreve com K, mas é homófona a noite, que é night. Tá? Então, night, cavaleiro com K, tem o mesmo som de night, noite. Então, o botãozinho é knob. Esquece o K na hora de falar e fala só o N. Knob. Mais um controle da parte elétrica que a gente pode falar é a chave seletora. Normalmente as guitarras têm mais de um captador e essa chave vai trocando, ligando e desligando cada um deles. Essa chave se chama toggle switch. Toggle. É assim mesmo que fala? É, toggle. Toggle em inglês quer dizer alternar. Estou escolhendo qual captador está funcionando. Algumas guitarras têm 2 captadores,
outras guitarras têm 3. E eu ponho essa chave na posição que aciona um dos captadores, ou 2 ao mesmo tempo, ou o outro captador. Os captadores podem ter nomes referentes às partes da guitarra. Então, o captador mais perto do braço é o neck pickup. Lembrando que o braço é o pescoço. E o captador mais distante do braço, mais perto da ponte, é o bridge pickup. Mas tem uma outra terminologia que também é comum. O captador do braço pode ser chamado de captador de ritmo. E o captador da ponte pode ser chamado de captador de solo. É o rhythm e o lead. Ah, que legal, não sabia disso. O captador da ponte, ele tem mais potência, deixa mais alto, é isso? Por isso que é solo? Ele é mais agudo, ele é mais brilhante e ele tende a... Ele tem uma facilidade maior de cortar a mixagem da banda e aparecer, No independente do volume. Mesmo com o mesmo volume, ele cut through the mix. Ah, to cut through the mix. Legal. Toda essa parte elétrica é conectada por fios elétricos que ligam os captadores na chave, no jack, que é onde vai o cabo da guitarra. E essa fiação é chamada de wiring. Wiring. É um termo comum, se usa em outros contextos também. Wire, fio, wiring, fiação. Tranquilo, tá perfeito. Diogo, tem nome aquele desenho, uma espécie de moldura que acompanha todo o corpo da guitarra? Tem sim, Ulisses. Algumas guitarras têm uma moldura que a gente chama de friso. Ele vai na quina entre a junção das partes do corpo, vai um friso que dá acabamento. Em inglês é chamado de binding. E esse friso denota a qualidade ou o luxo de um instrumento. Algumas guitarras chegam a ter friso até de marfim. Diogo, muito obrigado pela presença. Aprendo sempre um montão sobre música, sobre o instrumento. É sempre um prazer e eu tenho certeza que quem está nos vendo e ouvindo também aprendeu bastante. Ulisses, muito obrigado. É um grande prazer, sempre uma honra participar do seu canal. O papo é sempre muito bacana. Espero que eu tenha trazido um assunto interessante para os seus inscritos. E agora te prepara que eu vou abusar da sua boa vontade lá no outro vídeo. Um abraço aí para vocês. Valeu, até o próximo.